Sabe o que é melhor do que uma escritora dando dica de escrita? Duas escritoras! A gente estava no lançamento do 8º livro da Marina Carvalho, A História de Mágica, quando ela e a Laura deram dicas pra gente de como escrever. No meu caso, eu primeiro planejo a história toda. Eu organizo os capítulos, eu já imagino como que os personagens vão atuar. Eu faço uma linha de tempo até o último capítulo, mesmo que ao longo da escrita isso não soe tão reto, né, como eu planejei, mas eu preciso fazer esse planejamento para me guiar. Cada livro que a gente apresenta, a gente nota um amadurecimento da escrita. Isso porque não adianta, o caminho se faz caminhando. Então, para escrever bem, você tem que escrever bastante, assim. Então, realmente a todo tempo estar escrevendo, não ter preguiça. E sempre que eu tenho uma ideia melhor, eu não tenho assim, dó de voltar, de recomeçar um capítulo, desfazer de um, escrever de novo. Hoje eu sou muito mais desapegada do texto do que antigamente. E eu acho que escrever bem, ser criativo, tem tudo a ver com não ter preconceito, com ter uma mente livre, assim. Então, independente das convicções que você tem, das suas verdades interiores, eu acho que quanto mais livre na ideia você for, quanto mais despido for o seu olhar, melhor é. Então, leia coisas, de repente, não é da sua fé, autores que você, de repente, não concorda com a ideologia dele, para você ficar livre nas ideias. Um escritor, ele tem que ler. Me admira um escritor que não leia, que não amplie seu leque, que não procure entender de história, de sociologia, um pouco de filosofia, que leia poemas, até para depurar aquela linguagem muito certa e transformar aquilo em algo que é seu estilo. Porque se o autor ele não se permite, né, ter um processo de leitura amplo, ele nunca vai ter referências, e a gente precisa de referências. Uma escrita 100% original, eu não acredito nisso. Mesmo porque até você chegar à sua escrita autoral, à sua assinatura, você vai beber de algumas fontes, né? Eu acho que é fundamental um escritor também entender bem das normas da língua portuguesa, porque entregar um texto para um editor que tenha erros muito graves, isso depõe contra o autor. A ferramenta de trabalho do escritor é a língua. E se ele não conhece a língua, ele não tem pelo menos uma ideia básica do uso da palavra, a história ela não vai fluir de maneira gostosa de ser lida. Eu falo bobagem só no Twitter. Almoço com 2 S. Isso vai ser zoeira, gente. Então, assim, não me sigam no Twitter. Leio meus livros, mas não me sigam no Twitter. É diferente, né? A rede social pode. O que vocês acham sobre as técnicas de escrita? É obrigatório segui-las? Eu não me prendo muito a regras. Eu tenho livros de técnicas de escrita, alguns até muito conceituados, mas eu acho que eles servem mais como um enriquecimento da ideia, mas um estilo próprio ele se faz com a prática de quem escreve. Então, se a gente segue muito o modelo, nunca vai chegar num estilo único, seu, que vai ser reconhecido em cada história que você escreve, até mesmo no jeito como você redige uma postagem numa rede social. Eu gosto de ler as técnicas, mas eu não sou uma seguidora fiel de técnica. Às vezes algumas técnicas vão funcionar para algumas pessoas em algum momento da vida de alguém. Pode ajudar, mas pode travar algumas pessoas. Eu não sou uma pessoa muito cartesiana, eu acredito muito na intuição, mas eu acredito que algumas técnicas às vezes vão tornar o texto mais profissional. Sobre a jornada do herói, eu gosto muito, assim. Não que eu siga assim cartesianamente, porque eu não sou essa pessoa que segue sempre as coisas, mas eu gosto, é uma teoria assim, muito bonita e é antropológica, né? Como as histórias foram contadas, como a oralidade tem sido mantida ao longo da história da humanidade, assim. E quanto aos clichês, aquelas frases prontas que aparecem em vários livros, a gente deve evitá-los? Eu tenho um pouco de aversão a clichê pelo próprio fato de ser uma professora que trabalha com a linguagem, com redação de textos, e a gente fala muito de lugares comuns em produções textuais da escola, em redações, e é algo que me incomoda. Então, todas as vezes que eu escrevo, eu procuro reelaborar minhas frases de modo que elas não soem parecidas com outras frases que já foram escritas dentro do mesmo contexto. Mesmo quando escapole, na revisão, é a hora que eu tenho para podar essas possíveis, né, as frases escritas
buscando os clichês. Eu, sinceramente, não sou muito fã de clichê e eu acho que quanto mais são usados, mais pobre fica o texto. Não digo a história inteira como um clichê de princípio, meio e fim, com um final feliz, mas eu falo frases, parágrafos e maneiras de construir que são muito fechadas dentro de uma estrutura. Se você quer conhecer mais o trabalho das autoras, o link de compra dos livros delas estão aqui na descrição. Lembrando que quando vocês usam esse link, vocês ajudam com o crescimento do canal. Muito obrigada, Laura e Marina. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de escrita e fiquem ligados aqui no Leio na Rede, porque a Laura e a Marina vão voltar por aqui com uma novidade inédita e exclusiva. É sobre o próximo livro. Se vocês gostam da Marina e da Laura, esmague esse botão de curtir aí embaixo para que elas saibam disso. Eu sou a Gabi Monteiro e eu leio na rede.